Então, a banca deverá conter 5 membros e os seus suplentes. Então, para cada membro, é necessário que tenha um suplente. Respeitando, conforme nós já colocamos, o princípio da diversidade, garantindo que seus membros sejam distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade, conforme a normativa que nós citamos. Então, isso aqui é um item muito sério. Conforme nós já dissemos, né, pode ser que esses documentos, uma hora ou outra, sejam solicitados pelo Ministério Público, né, ou por algum outro momento a gente precise realmente avaliar esses documentos, e se tiver lá que essa banca não cumpriu, né, algum dos requisitos básicos, que é esse da diversidade, né? Então, pode ser que ele vai comprometer a seriedade do processo. Né? Então, esse item aqui, ele não é negociável. Ele precisa acontecer dessa forma. Então, é necessário que, quando for né, desenhar ali o perfil da banca, ele seja respeitado. Aqui fala dos currículos de novo. Os currículos dos membros da Comissão Direta de Identificação deverão ser publicados em sítio eletrônico da entidade responsável pela realização do certame. Então, a responsabilidade da publicação é do responsável pelo processo de seleção. A direção de cada campus deverá reservar uma sala ou mais para a realização das bancas, de acordo com a solicitação do NEABI. Então, para que isso aconteça, né, o NEABI vai ter que ter um espaço, né, nesses dias. Então, a direção do campus vai ter que ajudá-los, né? Geralmente, o mínimo que eu vi que nós precisávamos, né, quando a gente fez presencial, eram 2 salas. Uma, o candidato era recebido, apurava os seus documentos, e a outra em que estava a comissão e ele passava pelo processo de identificação. A banca deverá ser filmada e gravada, para, em caso de recurso ou denúncia, a nova comissão de comprovação de veracidade de autodeclaração analisar a filmagem. Então, é o procedimento que, né, talvez a maioria já conheça. A banca precisa ser filmada e gravada. Agora, na pandemia, né, que nós fizemos pelo Meet, e aí o candidato ia presencial, mas nós estávamos aqui, né, pelo Meet, à distância. Então, nós gravamos pela tela do Meet mesmo. Mas, para quem fez recurso, tanto da vez que foi uma filmagem por uma empresa, tanto da vez que foi pelo Meet, viu que teve uma diferença muito grande. Entendendo que a banca de recurso vai analisar aquilo que foi posto no ato da banca, né, no ato ali, então ele precisa realmente ter uma qualidade, né, dessa imagem. Então, nós notamos que era melhor realmente quando foi feito presencial, com todos presencial. Então, isso é um assunto que acho que, né, não supera. O presencial vai ser sempre melhor. A identidade, nome dos membros da banca deve se manter em caráter sigiloso. Isso aqui é muito sério mesmo. Pode ser que ainda, para quem está fazendo a banca, não teve nenhuma situação, então não entenda a seriedade disso, mas para alguns aí já entendeu que o nome e a identidade dos membros da banca realmente tem que ser sigiloso. Nem sempre a pessoa vai gostar do resultado da banca. Nem sempre. E manter essa identidade, né, dos nomes da banca pode resguardar a gente de problemas. Né? Então, houve casos do candidato que ele encontrou, por algum tipo de pesquisa, que o professor que ia fazer a banca dele já tinha olhado no Facebook dele, já tinha olhado no Instagram dele, já tinha olhado pela internet as imagens desse candidato, provando assim que o professor já tinha tomado a sua decisão antes lá da banca, né? O professor teve esse tipo de postura. Então, a pessoa foi longe, né? Então, o candidato achou quem que era a pessoa, né? Ou seja, descobriu o nome dele e ainda conseguiu rastrear, por exemplo, qual foi o tipo de pesquisa, né? Não sei se foi o computador, enfim. Então, existem situações muito diferentes. A gente viu aqui professores que reprovaram a banca e depois, lá na sala de aula, o aluno falou para ele, né?
Então, essas situações, elas se tornam um pouco mais sérias quando a gente sobe a escolaridade, quando você impede alguém de entrar no nível superior, ou quando você impede alguém de entrar no concurso público. Então, isso vai ficando um pouco mais apertado, né? Então, não deve se fazer portaria de designação de banca. E a portaria, ela é pública, né? Então, a gente faz através do e-mail interno, a qual o coordenador do EAB ou o DIREM, né? Alguns lugares é o DIREM, na maioria dos lugares é o coordenador do EAB, faz ali o convite para a pessoa. Às vezes já falou com a pessoa pessoalmente, mas aí faz o convite para ela e mantém esse nome em sigilo. Mantém o nome dele em sigilo. O coordenador do NEAB de cada campus designará os membros e suplentes da banca de cada processo especificamente com o presidente responsável de organizar a atuação no momento, dentre os membros aptos do banco de dados. Então, sempre que for ter a banca, tem que ter um presidente, um responsável. Então, se a banca é de 5, então eu preciso escolher um deles para que ele oriente ali e que ele tome essa postura de presidente, né? Nós vamos ver um pouquinho mais sobre que postura é essa que se espera. Bem, aqui nós estamos falando sobre o assistente agora. O assistente, ele é um servidor que ele não participa da banca. Então, ele não está lá na banca. Mas ele tem um papel tão importante quanto. Então, esse servidor, ele possivelmente vai ficar numa sala para recepcionar os candidatos. Conforme nós pedimos alguns documentos, então ele vai fazer esse trabalho. Ele vai olhar o documento, né, vai colher a assinatura da pessoa na sua lista de presença, né? Alguns dos documentos, eles variam de acordo com o processo seletivo que nós fazemos. Geralmente, né, como a maioria é para o técnico integrado, a pessoa, né, o candidato ainda é menor de idade. Então, ele assina alguns termos, alguns documentos a mais e alguns até para o pai, né? Então, o que ele precisa fazer? Está aqui, ó. Ver se o nome do candidato está na lista, receber o RG ou a certidão de nascimento do candidato e também do responsável legal. Então, esse RG ou documento, né, com foto comprovando realmente ser o responsável legal. Essa orientação é uma orientação que a PROEM nos passa e ela não abre mão de que seja o responsável legal para aquele candidato. E aí o assistente ele tem esse papel. Ele também solicita a assinatura de alguns documentos. Por exemplo, o responsável do candidato, ele assina o termo de ciência e responsabilidade. Então, lá nesse termo diz como vai ser a banca, né? Mostra, tipo, ele vai entrar, vai ler o termo, vai assinar o documento e vai sair, né? Então, o pai assina esse documento autorizando. Temos também o termo de autorização de filmagem da banca. O candidato que já é maior de idade, ele assina só a autorização da filmagem, né? Na verdade, ele autoriza lá na hora, né? Mas quando o candidato é menor de idade, aí o pai autoriza a filmagem dele. Então, esse é um procedimento também que foi solicitado pela PROEM e, em respeito a isso, nós utilizamos esse procedimento. E quando o pai também assina o segundo documento, que é uma autorização de leitura desse termo, né? Então, essas são as exigências que a PROEM colocou para nós, que nós realmente fizemos. O Campus 3 de Agosto fez presencial, né, todos esses documentos, e é uma civil de deixar tudo bem amarrado, o pai autorizando a filmagem, autorizando o candidato a ler, para que ele entenda e saiba o que é que vai acontecer lá dentro da sala de verificação. Agora nós vamos tratar aqui sobre algumas características dos membros da banca. O professor Guilherme colocou algo aqui muito claro, né? Sobre se você tem o pensamento, se você não entende a cota, se você não aceita isso, então isso aqui não é para você. E aqui, nesse momento, a gente entende mesmo que não é para esse tipo de pessoa.
A Mariana pergunta: o responsável pode negar a autorização da filmagem do menor? Então, ele pode negar, mas aí a pessoa não pode passar pelo processo. Porque o processo exige que seja filmado, para que nós tenhamos depois uma possibilidade de banco de recursos. Então, se a pessoa, né, não aceita que seja filmado, então ele também não passa pela banca. A banca só acontece se for filmada, se for gravada. Se o responsável autoriza, ou se a pessoa também não autoriza, né, então ele não pode passar. Sobre as características, né, dos membros da banca. Então, reputação ilibada. Aqui no FMS não aconteceu isso ainda, mas em alguns momentos de troca de informações, a gente já ficou sabendo de casos, mas tem casos, sim, da pessoa achar uma postagem de 2, 3 anos atrás de um dos membros da banca com um cunho anticota, com um cunho racista, com um cunho que fazia com que a reputação dessa pessoa ficasse, então, em choque. Então, sim, encontrou também que a pessoa que estava ali na banca já havia tentado entrar em outro concurso através de cota e a pessoa não era negra. Então, olha só, né? A pessoa está agora fazendo uma verificação, está numa banca, e aí o candidato encontrou no histórico que aquela pessoa já tentou, anos atrás, entrar em um concurso público por cota, sendo que ela não é uma pessoa negra. Então, é realmente sério, né? Esse aspecto aqui é realmente muito sério. Então, nós temos que tomar cuidado, né, de dar uma olhada nisso. Pode ser que no passado você pensava de uma forma e agora você pensa de outra. Tenta limpar tudo isso aí, né? Enfim, precisa se manter esse conceito, né, de reputação ilibada. Porque pode ser que a pessoa, né, vai colocar em xeque a autenticidade dessa banca. Residente no Brasil, né, claro, ter participado de oficinas ou formação sobre a temática da igualdade racial e de enfrentamento ao racismo com base no Estatuto da Igualdade Racial. Então, essa formação é uma delas, né? É uma delas que te dá essa capacidade, né? Essa habilidade de fazer parte da banca. Que tem experiência na temática da promoção da igualdade racial e enfrentamento ao racismo. E em caso de impedimento ou suspeição, o membro deverá ser substituído por seu suplente. Então, eu acho que esse aqui é um ponto que todo mundo conhece. Então, digamos que é seu vizinho, que vai fazer parte da banca, ou é um amigo seu, né? Um conhecido, um filho do amigo, então você está impedido, né? Então, você não pode fazer parte daquela banca. É como que uma forma de você fazer isso, né? Aqui, quando a gente vai escolher as pessoas que fazem parte das bancas, a gente mostra a lista dos candidatos antes, para a pessoa dar uma olhada, para ver se ela conhece alguma daquelas pessoas, né? E aí ela sinaliza, olha, eu não posso, né? Isso já aconteceu. Da pessoa já diz, eu não posso participar dessa banca aqui. Então, a gente foi lá e alterou para que ela não participasse. Então, é necessário que cumpra, né? Cumpra cada um desses princípios aqui. Preferencialmente que tenha representantes externos do movimento negro e ou indígena. Então, não é vedado convidar pessoas de fora da instituição. Inclusive, é incentivado pela portaria normativa número 4 e também pela nossa instrução normativa aqui, número 3. Então, se aí na cidade de vocês tem um movimento negro, né, se tem comunidades indígenas, né, e que eles têm experiência, né, ou fazem parte também, tem as habilidades, né, que aqui coloca para fazer parte da banca, então é muito interessante que essa pessoa seja convidada também para fazer parte da banca. Então, isso aqui é uma coisa que dá para a gente explorar,
né? Porque às vezes é difícil você conseguir só servidor, né? Em alguns lugares que tem mais dificuldade. E pode ser que deixe o seu processo seletivo mais tranquilo ainda, né? Porque você vai expor menos pessoas, né, do campus que depois vai lidar com esses alunos dentro de sala de aula, né? Principalmente pelo fato colocado, acho que pelo Guilherme hoje, né? O aluno entrou porque ele foi reprovado, né? Foi indefinido, mas ele foi reclassificado em outra cota, né? E ele acabou entrando e depois ele deu de frente com ele lá, né? Então, se você tiver uma quantidade de pessoas externas, né? Então, vai ter menos esse tipo de enfrentamento. Mariana faz outra pergunta aqui. Qual o procedimento burocrático para convidar pessoas externas que pertencem ao movimento negro ou indígena? Então, é interessante que nós tenhamos, como se diz, um banco de dados, né? E que o coordenador do NEABI ou a gestão tenha as informações dessa pessoa. Então, por exemplo, se ele participou de oficina de enfrentamento, que tem uma cópia de certificado, né? Igual tem de todos vocês que fazem parte da banca, e deixe isso guardado, né? Se ele, né, faz parte do movimento negro, então pode ser feito um convite, né? Direto para ele, com o presidente, o coordenador do NEABI, né, direto para ele, e depois formaliza isso através de e-mail. E aqui a gente faz isso por algumas vezes. Concurso público a gente chama muito, tem professores do Estado, tem professora Romilda, né? Tem também professor da UF, né? Que nós chamamos para fazer parte aqui conosco das bancas. E ainda nós pagávamos JEC para eles. Eles vinham trabalhar para nós, né? Aí aqui é necessário que seja informado, né, a Proem, porque eu também concordo que eles precisam receber, né? É interessante que eles sejam convidados a nos auxiliar e que recebam um JEC. E aí a gente precisa conversar isso com a Proem. Eu não sei como é que está isso hoje, né? Porque é um gasto que a Proem vai ter. Então eles fizeram a banca com a gente e eles receberam por terem feito aquilo, que é um trabalho, né? Eu acho que atualmente ainda nós não tivemos nas bancas, sem ser dos concursos públicos, né, pessoas externas. Mas isso é possível e ainda é possível que tenha esse pagamento, mas esse pagamento tem que ser articulado antes com a responsável pelo certame. Ainda continuando sobre os membros da banca, todos deverão assinar um termo de confidencialidade. Então, nós não podemos sair por aí contando o que aconteceu lá na banca, que o fulano fez isso, que o aluno fez isso. Nós estamos falando isso aqui, entre pessoas que estão fazendo a banca, mas isso não deve se tornar motivo de história de entretenimento nas nossas rodas sociais, né? Contar isso lá no meio dos professores, dentro do campus, contar isso na nossa casa. Então, os dados daquela pessoa, elas devem ser mantidas em sigilo, né? Então, mesmo o assistente, que não está lá na banca, mas está lá fora, mas que teve contato com esses candidatos, né? Então, todos eles, os membros da banca, o presidente, então, todos nós devemos, né, assinar esse termo de confidencialidade. Devem avaliar a autodeclaração de candidato de acordo com as características fenotípicas apresentadas no presente momento, conforme os critérios de raça e cor utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então, aqui, entra aí dentro do tópico que nós tivemos, né, do colorismo, tá na IN 04, né, tá na nossa IN também. Então, precisamos utilizar esses critérios. Nós vamos ter daqui a pouco essa ficha de característica fenotípica, e aí nós vamos conversar mais sobre isso. Os membros da banca devem garantir a padronização e igualdade de tratamento entre os candidatos submetidos ao procedimento. Eu já adiantei isso, né? Falei um pouco lá no início sobre manter o respeito, né? A dignidade da pessoa humana. E aqui volta a tratar isso de novo. E está lá no nosso IN, né? Então, tratar todo mundo da mesma forma, né? Todo mundo a gente tem que tratar do modo igual.
e isso nos ajuda também no procedimento da banca. Os membros da banca assinarão a ata de parecer de cada candidato autodeclarado. Então, quando nós fazemos uma verificação, o candidato sai da sala e a gente conversa ali, né, com todo mundo, vê qual foi a decisão de cada um. Finaliza isso, deve ser registrado, candidato por candidato. Então, nós registramos num parecer, aonde é colocado lá, né? Tem lá os dados do candidato, o nome dele, o edital, processo de seleção, tem todas essas informações, e está lá, deferido ou indeferido. E todos precisam assinar. Ah, mas eu não concordei com a decisão da banca. Talvez o seu voto foi não, mas você fez parte da banca, e você precisa assinar, né? Então, não é só unanimidade que passa, né, o candidato. Né? Né, decisão motivada, então é a quantidade de votos. É por isso que nós mantemos a quantidade de 5, para que tenha aí um número ímpar e não dê empate. Né? A gente já discutiu sobre a quantidade de pessoas, né? 3, né? 4, por que não? E 5 a gente já entendeu que é um número mais seguro. Então, a gente acaba utilizando esse número. Os membros externos, eles não precisam fazer essa formação aqui, mas eles precisam ter feito alguma formação com a temática, né? Então, ele precisa entender o que ele está fazendo, para não ter erros, né? Então, ele precisa entender o que está acontecendo, ele precisa ser uma pessoa que tenha formação nessa área, né? Então, ele participou de congressos, ele participou de workshops, ele participou de oficinas, então ele tem que ter alguém, ele tem que ser alguém que tenha uma representatividade nessa temática. Características do presidente da banca. Então, a gente não estava tendo essa postura aqui quanto ao presidente, mas a gente notou que ela foi algo que é necessário, né? O presidente da banca deverá ser o mais experiente da temática na função, com postura séria e adequada, para presidir a banca de maneira a garantir a legitimidade do processo. Então, o presidente da banca, ele precisa entender o que está acontecendo, né? Conforme nós conversamos ontem e hoje, em alguns momentos, a banca é questionada na frente do candidato. Em alguns momentos vai acontecer que ele vai questionar o porquê que lá está escrito negro, né? Que ele não se candidatou para aquilo, enfim. Essas ocasiões elas vão acontecer. Então, o presidente da banca ele precisa ter uma postura, né? Ele precisa entender, ele precisa responder, né? Ele precisa tomar uma atitude ali. E aí nós colocamos aqui postura séria e adequada para presidir a banca. Teve algumas bancas que a gente participou que a gente notou que isso faltou muito, né? Uma postura séria é um trabalho que a gente está fazendo, né? Aí você pensa, daqui a pouco a gente precisa utilizar essa filmagem como um documento e aí é analisada essa filmagem e os membros da banca, né, estão lá rindo, estão zoando, estão fazendo algum tipo de chacota. Então, assim, não é o ideal, né? Não é o ideal. Então, precisamos manter uma postura séria e o presidente aqui está sendo chamado à responsabilidade para que ele cuide, né? Para que isso aconteça. Então, o presidente da banca não precisa ser obrigatoriamente o coordenador do EAB do campo, certo? Exatamente, não precisa ser o coordenador. Senão o coordenador não dá conta, né? Acho que o Campus Campo Grande agora tem 178 bancas para fazer, pensa. A gente colocar o Fabão lá para ficar 24 horas fazendo banca, né? Não precisa ser. Mas a gente, né, gostaria que fosse a pessoa mais apropriada ali, né? A pessoa que tiver mais experiência, enfim, a pessoa que tem essa postura, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa tímida, né? Às vezes a pessoa não consegue se portar, às vezes, nesse sentido de ter que responder a alguém, né? Enfim, então é um pouco perfil, né? Pode ser que o DIREM, junto com o coordenador do EAB, vai ter que pensar sobre essas pessoas, né? Quem é que tem mais esse perfil?
Acho que a maioria vai ter, mas a gente precisa tomar cuidado com essa postura mesmo, né, para garantir a legitimidade do processo. O presidente deverá certificar de que possui os documentos para o decorrer da banca e organizá-los. Então, nós temos alguns documentos que são necessários e o presidente ele deverá ver se tem esses documentos em mãos, né? Então, por exemplo, tem a lista de presença, né, com o nome de todos para acompanhar. Todos possuem a ficha de características fenotípicas, né? Nós já temos as atas, né, para o parecer, né, o parecer com o nome de cada candidato. Então, ele vai ter que ter isso em mãos. Então, isso seja um trabalho anterior, para que ele chegue na banca com as coisas prontas, com as coisas em mãos. Deverá se atentar ao procedimento e zelar pelo objetivo da banca de identificação. Então, a primeira banca que nós fizemos, nós mandamos um passo a passo, né? E depois nós notamos que isso meio que se desfez, né? Isso meio que, né, se esqueceu desse passo a passo. Então, é por isso que nós solicitamos que o responsável pelo certame organize reuniões antes de todas as bancas. Isso não vai acontecer agora, né? Vai ser publicada a nova instrução. E relembre desses passos, né? Para que a banca aconteça todas da mesma forma, que nós tenhamos todos os documentos, que crie essa cultura, né? Esse costume, esse hábito. Então, nós precisamos nos empenhar nesse sentido.